Thank you, Sister Eubank. Obrigada, Sister Eubank. Agradecemos a todos por esse lindo hino de abertura. Reconhecemos hoje o falecimento da irmã Bárbara Smith, presidente da Sociedade Socorro. Ela serviu como presidente da Sociedade Socorro de 1900 até 1984. Ela é nossa amiga e uma das suas últimas palavras foi para honrar e respeitar a igreja. Presidente Monson pediu-me que fosse a primeira oradora da noite. Ao término do meu discurso, o coro cantará Constante qual firmes montanhas. Em seguida, a irmã Sylvia H. Reddy falará a nós. Logo após, ouviremos a irmã Barbara Thompson. Ao término das palavras da irmã Thompson, o coro e a congregação cantarão juntos Mais Vontade Dá-me. Este discurso foi pré-gravado em português pela própria Sister Julie Beck, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Esta reunião é um dom para todas as filhas do Pai Celestial que desejam aprender a vontade de Deus e compreender suas responsabilidades. Conversei com muitas de vocês no ano passado e me senti feliz ao abraçar, rir e chorar com vocês e ouvir suas alegrias, tristezas e vitórias. Cada uma de vocês tem um grande valor e o Pai Celestial as conhece individualmente. Como filhas de Deus, vocês se preparam para designações eternas e cada uma de vocês tem identidade, natureza e responsabilidade femininas. O sucesso das famílias, comunidades, desta igreja e do plano de salvação dependem de sua fidelidade. Oh, queridas irmãs, como amamos e oramos por vocês. Todas estamos no meio de uma experiência muito pessoal na mortalidade. Duas irmãs que conheci recentemente ilustram como se vive fielmente em situações diferentes. Uma das irmãs mora numa linda casa na região central do Brasil. Seus filhos ativos sabem cantar os hinos da primária, e nas paredes da casa estão gravuras do Salvador, de templos e de profetas de Deus. Ela e o marido foram selados no templo a fim de que os filhos nascessem no convênio. Ela me disse que ora sempre para que o Senhor lhe dê suficiente força e inspiração para criar os filhos na luz e na verdade do Evangelho. Outra irmã mora sozinho num apartamento no andar 80 de um prédio de Hong Kong. Ela tem dificuldades físicas, mas é independente e alegre. Ela é o único membro da igreja na família. Numa pequena estante estão suas escrituras, manuais da Sociedade de Socorro e outros livros da igreja. Ela fez de seu lar um refúgio cheio da presença do Espírito, e ela é uma luz para todos em seu ramo. Sabemos que muitas irmãs vivem em situação opressiva ou arriscada. Algumas passam fome constantemente e outras precisam de coragem todos os dias para continuar a ter fé. Como vivemos nos últimos dias nesta terra, há sinais de grandes dificuldades em toda parte. Há muitos mitos e conceitos errados sobre a força, o propósito e a posição das mulheres da igreja. Os mitos mais comuns dão a entender que somos menos importantes que os homens, que geralmente somos amáveis, porém ignorantes, e que não importa o que façamos, jamais conseguiremos a aprovação de nosso Pai Celestial. O livro de Mormon descreveu o que acontece hoje.
Pois eis que nesse dia Satanás se enfurecerá no coração dos filhos dos homens, e a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera, tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. E eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhes sussurros aos ouvidos até agarrá-los com suas terríveis correntes. No clima de cobrança de direitos, desculpas, apatia e tentação, as filhas de Deus precisam ser vigilantes, fervorosas e inspiradas. Infelizmente, devido às dificuldades da vida e das heresias do mundo, muitas irmãs acreditam mais nos mitos do que na verdade. Isso é constatado em pesquisas que mostram que muitas irmãs não estão fazendo coisas essenciais como orar e ler as Escrituras. Para ensinar, inspirar e zelar por suas filhas nesses tempos perigosos, Deus autorizou o profeta Joseph Smith a organizar as mulheres da igreja. O propósito da Sociedade de Socorro é o de preparar as filhas de Deus para as bênçãos da vida eterna, à medida que aumentam sua fé e dignidade pessoal, fortalecem a família e o lar e buscam e ajudam os necessitados. A Sociedade de Socorro esclarece nosso trabalho e nos une como filhas de Deus na defesa de seu plano. A Sociedade de Socorro é uma bússola para ensinar a verdade às mulheres fiéis. As mulheres justas de hoje buscam revelação pessoal para resistirem às distrações, para combaterem o mal e a destruição espiritual e para vencer tragédias pessoais, aumentando sua fé, fortalecendo a família e o lar e socorrendo o próximo. Nós oramos, jejuamos, ponderamos e nos aconselhamos com profetas para saber a vontade de Deus para ajudar suas filhas a serem fortes. A resposta foi que as irmãs da igreja deviam conhecer e aprender a história da Sociedade de Socorro. O conhecimento da história da Sociedade de Socorro fortalece a identidade e o valor das mulheres fiéis. Consequentemente, a história da Sociedade de Socorro está sendo escrita e estará à disposição do público no ano que vem. Por isso, a história da Sociedade de Socorro recebe cada vez mais atenção em lugares como a página das professoras visitantes na Aliahona. Ao estudarmos a história da Sociedade de Socorro, descobrimos a visão e o propósito do Senhor para a Sociedade de Socorro. A intenção dele é de que a Sociedade de Socorro ajudasse a edificar seu povo e a prepará-los para as bênçãos do templo. Ele estabeleceu sua organização para posicionar suas filhas na sua obra. Há um anseio mundial entre as mulheres de bem de conhecerem sua identidade, valor e importância. O estudo da história da Sociedade de Socorro define quem somos como discípulas e seguidoras de nosso Salvador Jesus Cristo. Nossa fidelidade e nosso serviço são sinais de nossa conversão. A história da Sociedade de Socorro nos ensina que nosso Pai Celestial conhece suas filhas. Ele as ama e lhes dá responsabilidades específicas. Ele fala com elas
e as guia durante sua missão mortal. Nossa história nos ensina o que devemos fazer a fim de preparar-nos para as bênçãos da vida eterna. A Sociedade de Socorro é uma organização que sempre teve a responsabilidade de organizar a força espiritual das irmãs. Por meio das reuniões da Sociedade de Socorro, das professoras visitantes e do serviço, as filhas de Deus são ensinadas, cuidadas e inspiradas em suas responsabilidades. Há um ano, nesta conferência, anunciamos normas relativas às reuniões da Sociedade de Socorro. Estamos felizes em anunciar que na maior parte das alas e dos ramos em todo o mundo, as presidências de Sociedade de Socorro e as irmãs aceitaram essas normas. Tem sido uma alegria ver a renovação do propósito histórico e do trabalho da Sociedade de Socorro. Temos visto ainda mais dignidade e identidade na Sociedade de Socorro, agora que todas as reuniões são simplesmente reuniões da Sociedade de Socorro. Todas as normas referentes a reuniões da Sociedade de Socorro, professoras visitantes e outros trabalhos da Sociedade de Socorro têm base na história da Sociedade de Socorro e são aprovados pela primeira presidência. Sempre foi responsabilidade da Sociedade de Socorro participar do trabalho de salvação. Desde o início da Igreja Restaurada, as irmãs foram as primeiras e as últimas no atendimento às situações que surgem no dia a dia. As mulheres vêm da Sociedade de Socorro para servir na primária, nas moças, na escola dominical e em outros trabalhos, e são um farol de luz e virtude para a nova geração. O serviço pessoal edifica cada irmã individualmente, mas o serviço unido de milhões de mulheres fiéis gera uma força incrível de fé no trabalho do Senhor. A história mostra que desde o início da restauração, as irmãs sempre estiveram na vanguarda do compartilhar o Evangelho e continuam a fazê-lo ao servir em missões, ao preparar os jovens para servir em uma missão e ao convidar vizinhos e familiares a compartilhar as bênçãos do Evangelho. Também aprendemos na história que Joseph Smith usava as reuniões da Sociedade de Socorro para instruir as irmãs em suas responsabilidades para a preparação para o templo. Hoje em dia, a história da família e o trabalho do templo continuam a fazer parte das principais obrigações da Sociedade de Socorro. O entendimento do propósito histórico ajuda as mulheres a estabelecer prioridades. Um tema constante na nossa história é o de que as irmãs que utilizam o poder do Espírito Santo agem sob a inspiração do Senhor em sua vida e recebem revelação para suas responsabilidades. A história da Sociedade de Socorro é a história de mulheres fortes, fiéis e decididas. As meninas e as moças na igreja aprendem a estabelecer metas por meio dos programas Fé em Deus e Progresso Pessoal, que as levam para o templo e para suas responsabilidades futuras. Na Sociedade de Socorro, elas continuam a progredir rumo às bênçãos do templo. A Sociedade de Socorro segue o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que disse que quando damos ofertas em segredo, nosso Pai Celestial, que vê em segredo, recompensa-nos abertamente. Ao longo de toda a história e trabalho da Sociedade de Socorro, estamos unidas a uma grande irmandade mundial de Deus.
Por fim, o valor da história não se concentra tanto em suas datas, épocas e locais. Ela é valiosa por nos ensinar os princípios, propósitos e modelos de que devemos seguir e que nos ajudam a saber quem somos e o que devemos fazer, e nos unem no fortalecimento dos lares de Sião e na edificação do reino de Deus na terra. O Senhor fortalece a sociedade de Socorro no presente em que vivemos e prepara um futuro glorioso para as suas filhas. Presto-lhes meu testemunho da realidade de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Por intermédio do profeta Joseph Smith, o Evangelho foi restaurado na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. What we are to do and unites us in strengthening the homes of Zion and building the kingdom of God on the earth. Relief Society, when it operates in an inspired way, can replace fear, doubt, and selfishness with faith, hope, and charity. As we move the Lord's work forward, the history of Relief Society will continue to be written by faithful sisters throughout the world. The Lord is strengthening Relief Society in the living present and preparing a glorious future for His daughters. I bear you my testimony of the reality of our Heavenly Father and His Son, Jesus Christ. Through the prophet Joseph Smith, the gospel, the good news of our identity and purpose was restored to the earth. In the name of Jesus Christ, amen.